a gente acredita que a partir do momento que a mulher negra está dentro daquele ambiente, aquele ambiente não é mais o mesmo, porque ela traz uma transformação tão grande que as pessoas não vão conseguir olhar para as mesmas coisas da mesma maneira. Olá, eu sou Raquel Landim e você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Com essa conversa, a gente dá início a uma série de entrevistas especiais do Mês da Mulher. Entrevistas com mulheres que inspiram, que têm muito a compartilhar. Nossa primeira convidada é Laís Carvalho. Laís é a primeira mulher preta a assumir o posto de economista-chefe numa instituição financeira no Brasil. Hoje, ela é economista-chefe do banco francês BNP Paribas. É também fundadora da Black Swan, uma plataforma de apoio a mulheres pretas no mercado financeiro. Oi, Laís, seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pela entrevista. Não, que isso. Obrigada a você pelo interesse. Laís, você atua num dos segmentos, infelizmente, ainda mais machistas do Brasil, que é o mercado financeiro. Como é ser uma mulher preta no mercado financeiro? Acho que o mercado de trabalho como um todo ainda é bastante machista, mas o mercado financeiro tem esse estigma mesmo de ser super patriarcal, machista, com vários preconceitos. Eu acho que esse mercado já vem melhorando com o passar dos anos, a gente começou a ver muitas iniciativas de maior equidade, né, principalmente de gênero, mas ainda é um mercado bastante desafiador, vamos dizer assim, né. Eu sempre trabalhei em áreas consideradas muito masculinizadas dentro do mercado. Então, em área de trading, que a gente chama, né, que é o pessoal que fica fazendo compra e venda de ativos, trabalhei em asset, que é o pessoal que faz gestão de fundos, e a área econômica também é uma área ainda muito, muito masculinizada. Mas eu acho que isso vem melhorando e o mercado como um todo vem percebendo também que sem essa diversidade, a gente não tem diálogo, a gente não tem como seguir em frente. Ainda tem muitos desafios, ainda hoje, 2023, a gente ainda ouve muita piada, muito comentário, mas acho que faz parte também do meu trabalho, do trabalho de todo mundo, tentar trazer essa noção para a mesa, sempre. Então, sempre que eu estou em algum lugar, sempre que eu presencio qualquer tipo de fala ou preconceito, eu sempre tento comentar um pouco mais. E eu acho que para a mulher negra, né, as mulheres pretas e pardas dentro do mercado financeiro, acaba ficando bem mais difícil, né? Vou falar por mim, a experiência que eu tenho e a experiência de outras mulheres que a gente vê também nesse mercado, é muito pouco, né. Você vai em áreas, você tem áreas com pouquíssimas mulheres e quando você vai ver pessoas negras, sejam elas mulheres ou homens, também são muito poucas. Então, a gente está sim melhorando esse acesso para trazer cada vez mais pessoas, mas eu acho que as ações afirmativas são aí o ponto-chave para a gente conseguir, fazer com que esse mercado tenha carinhas mais diferentes e caras mais parecidas com a composição socioeconômica do Brasil mesmo, né. Você mencionou as ações afirmativas. Qual foi a importância das ações afirmativas, das políticas de inclusão na sua trajetória até aqui? Na minha foi importantíssimo, assim. Eh, eu venho de uma família simples, né, a gente nunca teve problemas, de fome, por exemplo, ou de faltar dinheiro em casa, mas eu venho para quem é de São Paulo, né, eu sou do extremo leste da zona leste, e esse mundo aqui que a gente está vendo nunca foi, eu não vou nem dizer um sonho, porque parece que sonho é muito longe, mas nunca foi nem próximo de uma realidade, assim, porque eu não sabia que isso aqui existia. E a primeira vez que eu tive políticas afirmativas foi quando eu entrei na universidade. Então, eu fiz escola federal, né, na época chamava Cefet, mas é uma escola técnica que tem aí no Brasil inteiro. E quando eu estava ali foi bem o momento que a gente começou a ter as políticas afirmativas, tanto para pessoas que vinham de escola pública, quanto para as pessoas que eram afrodescendentes. E eu acho que isso é um ponto muito importante das cotas e da maneira que as cotas foram feitas, né. Elas foram cotas que privilegiavam também pessoas que são afrodescendentes, mas também pessoas que vinham de escola pública. Então, tinha esse corte social também, socioeconômico. E aí, quando eu fui entrar na universidade, eu fiz o Enem, e o Enem tinha a cota já. Então, dependendo do número de questões que você fazia, eles acrescentavam, dado que eu vinha de escola pública, dado que eu era afrodescendente.
E quando eu prestei as universidades, eu prestei várias universidades, né, para ter várias opções, e na Unicamp também eles já tinham a cota para afrodescendente. Então essa foi a primeira vez que eu vivi com essas cotas e que elas foram importantes para mim, né. Com o passar do tempo, dentro do mercado financeiro, eu tinha o selo de qualidade da USP, né, eu fiz Universidade de São Paulo. Então, isso nunca foi muito, pelo menos não era abertamente falado que eu estava, participando daquele processo por, ações afirmativas nem nada disso. Afinal, Hoje eu você era vejo mais. aluna da USP, né? Exato, afinal eu era aluna da USP, mas hoje eu vejo bem mais. Então hoje a gente tem programas de trainee, programas de estágio, vagas abertas voltadas para uma parte da população minorizada, seja ela pessoa com deficiência, seja ela negra, seja ela, mulher. Então hoje eu vejo mais. Na minha época não tinha tanto, mas acho que o meu primeiro contato foi na universidade mesmo. E como é que você responde, Laís, àquela crítica que sempre aparece, que está sempre velada, dizendo no baixinho ali no ouvido que a pessoa está ali não pelo mérito, mas pela cota? Essa é uma coisa que às vezes ela não é abertamente falada, mas depois que você entra num lugar, você ouve um pouco isso sendo cochichado nos corredores. E isso é importante, bastante importante a gente falar sobre isso, porque isso gera 2 problemas, né. O primeiro, de quem te contrata, porque quem te contrata, às vezes, não tem noção da desigualdade que tem no país e acha que está sendo o RH ou a gestão está empurrando aquela pessoa para ali, e aí a gente já tem uma relação estressada, né, já começa uma relação de trabalho estressada, mas eu acho que também tem um impacto para a população minorizada também. Eu conheço muitas mulheres negras principalmente, que não se candidatam para essas vagas, afirmativas, porque acham que exatamente esse tipo de coisa vai acontecer. Acham que elas não vão que o processo não vai ser tão justo quanto ele seria, porque já é uma vaga já aberta para uma população minorizada. E eu acho que a gente tem que desestigmatizar isso, assim, principalmente, porque o que a Viola Davis falou isso quando ela ganhou o Oscar, né, que o que separa pessoas brancas e pessoas negras, do sucesso é a oportunidade. Então essa oportunidade ela precisa existir. E a cota ou a ação para afirmativa, ela vem para ser temporária, enquanto a gente não chegou num ponto em que as oportunidades são iguais para todas as pessoas. Então a gente precisa, para que a gente tenha um mundo mais igual daqui para frente, a gente precisa acelerar isso. E como a gente acelera isso? Com as ações afirmativas. Então eu acho muito importante e a gente precisa educar. Educar tanto as pessoas não negras ou que não são, de grupos minorizados a receber essas pessoas nos seus ambientes de trabalho e as pessoas de grupos minorizados também, para elas aprenderem que sim, elas estão ali, se elas passaram por um processo, ninguém dá nada de graça, né? Principalmente o mercado financeiro. Ele não vai te contratar se você não for boa. Então, você está recebendo uma oportunidade que você não receberia em condições normais, só que você está mostrando o seu trabalho, você está mostrando que você é capaz para estar ali. Então, a gente tem que tentar desmistificar tudo isso Na mesmo. sua resposta está embutida uma outra pergunta. As lideranças dos locais onde você já trabalhou, elas estão preparadas, elas estão sendo preparadas para esse processo de inclusão? Mais ou menos, eu diria. E aí falando bem, é um pouco da minha experiência e um pouco como você falou, né, da Black Swan, a gente tem experiências de outros lugares também, né. Eu acho que e aí falando principalmente do mercado financeiro, mas eu acho que isso deve se aplicar ao mercado de trabalho também, infelizmente por causa de uma ação que aconteceu nos Estados Unidos, né, a morte do George Floyd, a gente viu o mundo inteiro pressionando para que a gente tivesse mais ações afirmativas, né, mais contratação de pessoas negras dentro das instituições. E eu acho que isso começou com ações muito positivas, então todas as empresas tentando fazer, né, tentando trazer mais pessoas negras, mas esquecendo que não adiantava só você aumentar a porcentagem de empregados, de pessoas que estavam na sua instituição de uma hora para outra. Você precisava também preparar esse ambiente para receber essas pessoas. Porque quando você vai falar da população negra, hoje no Brasil, é a população que vem de um ambiente socioeconômico mais desfavorecido. Então, você tirar uma pessoa da periferia de São Paulo, por exemplo, e trazer ela para cá, provavelmente o salário dela vai ser um salário muito maior do que ela está acostumada, muito maior do que a família dela está acostumada.
os restaurantes que tem aqui em volta, as pessoas com as quais ela vai conversar, porque imagina uma pessoa que estudou sempre em escola pública, tem uma oportunidade de vir aqui para Faria Lima, conversar com pessoas que já viajaram o mundo inteiro, que têm outras ambições. Então, o ambiente de trabalho tem que estar preparado para receber essas pessoas. E eu não vejo isso acontecendo tanto assim. E uma outra crítica que eu tenho bastante à atração dessas pessoas é que hoje em dia o mercado está muito focado em trazer estagiários, em trazer trainees, que é importante também, mas a gente precisa também trazer pessoas nos outros níveis, ou mesmo que você não tenha uma CEO, você não tenha uma pessoa num cargo super alto, você precisa desenvolver essas pessoas que estão entrando para que elas sejam CEOs e diretoras no passar do tempo. E o que o mercado acaba fazendo, né? Eu preciso de uma CEO negra para amanhã. E a gente sabe que tem, sei lá, uma, duas hoje no mercado. E aí vira um jogo de rouba-monte, porque você sabe que tem, eu preciso de uma economista negra para um cargo de senioridade. Hoje em dia você tem a Nathalie Vital, que está na Sul América, e eu. E o mercado não se preocupa em formar outras Laíses, outras Nathalies. Então vira um jogo de rouba-monte. Tira a Nathalie da Sul América, traz para outro lugar, me tira daqui, traz para o outro, e a gente não tem esse desenvolvimento. Então eu acho que ainda precisa de um aprendizado, precisa de uma curva de aprendizado, para que a gente consiga tanto receber as pessoas, elas queiram ficar no mercado, quanto desenvolver essas pessoas para que quando a oportunidade aparecer, essas pessoas estarem prontas para E assumir. vamos falar do desenvolvimento de pessoas. Me conta um pouco o que é a Black Swan. Uhum. De onde surgiu esse nome, Cisne Negro? O que ele significa? E por que te veio esse desejo? Como te veio esse desejo de fazer uma plataforma de apoio a outras mulheres pretas? Black Swan é o nome de um movimento que existe, não só no mercado financeiro, mas no maneira geral na sociedade, em que a partir do momento que aquilo acontece, a maneira que a sociedade vive não é mais a mesma. Um exemplo é o Facebook. O Facebook é um Black Swan. A partir do momento que ele existiu, a maneira que as pessoas se relacionavam, a maneira que as pessoas olham a internet não é mais a mesma. Então, esse foi um pouco da inspiração que a gente teve para criar esse nome, né? A gente acredita que a partir do momento que a mulher negra está dentro daquele ambiente, aquele ambiente não é mais o mesmo, porque ela traz uma transformação tão grande que as pessoas não vão conseguir olhar para as mesmas coisas da mesma maneira. E a Black Swan surgiu de uma maneira muito orgânica e um pouco sem querer, vamos dizer assim, né? Eu lembro que durante a pandemia muitas coisas ficaram online e eu participei bastante do grupo de equidade racial do Mulheres do Brasil, da Heloísa Trajano. E aí, dentro desse programa, eu conheci uma outra mulher negra, que também trabalhava no mercado financeiro, que a gente tinha trabalhado na mesma instituição, a gente estava separada por um andar, e a gente não se conhecia. Então a gente começou a conversar e a gente, você conhece tal pessoa, e a gente conhecia todo mundo em comum, mas eu nunca tinha ouvido falar dela, ela nunca tinha ouvido falar de mim. E a gente resolveu fazer um grupo de WhatsApp para, se alguém perguntasse, me pedisse uma indicação, eu tivesse mulheres negras para indicar, porque eu nunca tinha. E esse grupo de WhatsApp começou com 5 pessoas. E aí a gente começou, vamos procurar, vamos colocar mais gente, e a gente foi colocando mais gente, e ele nasceu durante a pandemia, e eu comecei a perceber que ali as histórias das mulheres, elas eram muito diversas, mas elas se cruzavam em vários pontos, né? A gente tinha mulheres que eram um pouco mais velhas, que já estavam num patamar diferente da carreira, mas que estavam estagnadas, assim, eram analistas plenos, analistas sêniores há muitos anos, há 10 anos, e acabavam vendo todo mundo ao redor delas sendo promovido e elas ficando para trás. A gente tem as mulheres negras mais jovens, de 20, 25 anos, que estão entrando nesse mercado e precisam de ajuda. E a gente tinha mulheres um pouco mais parecidas com a minha trajetória, de que conseguiu chegar longe, passando por várias coisas e que talvez eu não deveria ter passado e outras mulheres também não. Então a gente começou a montar um grupo mesmo principalmente de empoderamento, depois de indicação, depois como hub de vagas mesmo, e para se ajudar. Então, hoje são 175 mulheres nesse grupo, e a gente busca primeiro empoderar essas mulheres, porque muitas delas não acreditam que o mercado financeiro é para elas. Então, no começo, a gente só tinha mulheres que trabalhavam já no mercado financeiro. Hoje, a gente tem mulheres que trabalham em áreas de finanças e querem migrar para o mercado financeiro, porque acho que isso é muito importante, não tem uma ponte, né?
E aí a gente tem inglês, a gente tem mentoria, a gente tem, às vezes, conversa mesmo, às vezes a gente está no Como é que grupo. funciona essa mentoria? A gente faz mais ou menos 10 a 15 mulheres todos os anos de dentro do grupo, e é muito personalizado, porque a gente tenta abrir poucas vagas mesmo para que a gente consiga personalizar, e a gente dá preferência para mulheres ou que estão desempregadas ou que queiram fazer essa transição de carreira. E a gente bate um papo com elas e vê qual é a melhor maneira que a gente tem de ajudá-las. Vamos supor que seja uma pessoa que trabalha numa área de finanças e quer trabalhar numa área de front office, que a gente chama, né? Ou quer ser economista, por exemplo. É uma pessoa que trabalha no financeiro de uma empresa e quer ser economista. Então a gente faz um match dela com uma outra, principalmente, né, mulheres negras, mas a gente tem que abrir, dependendo do que essa pessoa quer, para outras pessoas também, para conversar com ela e para dar o caminho das pedras mesmo. Como é que você faz essa transição de carreira? Como é que você vira economista? E também para abrir portas, porque às vezes essa pessoa ela precisa de contatos. E aí você fala: "Nossa, eu tenho uma amiga que tem uma vaga perfeita para você", e vai fazendo esses contatos através da mentoria Mas também. como é que uma mulher preta encontra vocês? Como é que ela sabe que o Black Swan existe? É muito no boca a boca. Muito, muito, muito mesmo, assim. Porque o grupo ele surgiu como uma ajuda, como vamos nos ajudar entre a gente e vamos fazer com que isso, que a gente se fortaleça entre a gente mesmo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava, formalizar ele mais. Então a gente está nas redes sociais, a gente tem LinkedIn, a gente tem, Instagram, a gente tem o nosso site também, blackswan.com.br, então dá para entrar em contato com a gente através desses canais, e hoje a gente começou também a fazer algumas ações. A gente tem, junto com a Conta Black, que é um hub financeiro focado principalmente em empreendedores negros, a gente tem a Black Hour, que a gente chama, que é um happy hour de pessoas negras que trabalham no mercado financeiro. E a gente resolveu fazer a Black Hour muito nesse sentido. A gente ia conversar com os RHs, tanto eu quanto outras pessoas, e o RH sempre vira para a gente e fala: mas eu não sei onde achar essas pessoas. Eu não sei onde elas estão. Eu não consigo achar pessoas negras com os pré-requisitos mínimos da minha vaga. E o ano passado, em novembro do ano passado, a gente fez a Black Hour com 200 profissionais negros do mercado financeiro. E a gente quis mostrar mesmo, você não está achando, mas a gente está aqui. Tem 200. Provavelmente você não está procurando nos lugares certos. Então, a gente está nas redes sociais, a gente tem o nosso site. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente para poder participar. Laís, vamos falar um pouco do seu trabalho. Uhum. Economista-chefe. Economista-chefe é aquele sujeito que todo mundo espera que tenha uma bola de cristal, né? Para prever o futuro da economia brasileira. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dos seus palpites para a economia brasileira. O que você está imaginando para esse ano de 2023, que parece que vai ser bem desafiador? Eu falo que eu acho que o nosso trabalho é muito parecido com o de meteorologista, que é prever o futuro, às vezes um futuro muito próximo, e todo mundo lembra. As pessoas falam que não lembram, mas elas lembram da projeção que você fez em 2013, se você E te acertou. cobram? Me cobram mesmo, assim. Mas eu acho que para esse ano, falando principalmente, não só de Brasil, mas do mundo todo, eu acho que é um ano de transição para todo mundo. A gente vê os países desenvolvidos e os países emergentes, que a gente chama, passando por um processo pós-pandemia, pós-Covid. Então, todo mundo passou por uma inflação muito alta, todos os bancos centrais tiveram que subir taxa de juros, a gente viu também uma política fiscal também muito expansionista, que a gente chama, né? Os governos tiveram que transferir dinheiro, tanto para a população quanto para as empresas, para ajudar a economia como um todo, a sociedade a passar pelo processo de pandemia, e agora a gente tem que voltar para o patamar que a gente tinha em 2019. Para voltar para esse patamar, precisa enxugar tudo, né? E aí é o que a gente fala, por que que a gente está vendo as taxas de juros subirem no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Porque a gente precisa fazer com que a demanda que todo mundo teve durante esse processo, que, entre várias aspas, as pessoas tinham um pouco mais de dinheiro, né? Eu tinha mais dinheiro circulando na economia por causa desses programas fiscais, diminua. Então a taxa de juros está subindo no mundo inteiro. O Brasil foi um dos que começou primeiro, mas a gente está vendo Estados Unidos, Europa, México, Colômbia, Chile, todo mundo fazendo esse mesmo processo. Então aqui para o Brasil a gente está indo já para os finalmente dessa questão. Só que a nossa inflação ainda está alta, né? A gente tem uma inflação aí um pouco perto de 6% e uma taxa de juros de 13,75%. Então o que a gente espera daqui para frente? Acho que o primeiro desafio que a gente tem é o fiscal, principalmente porque a gente tem uma âncora fiscal a ser decidida nos próximos meses. E por que isso é muito importante? Por que a gente tem que falar do fiscal antes de falar das outras coisas?
Porque o mercado financeiro como um todo, ele é feito de expectativas. Então, se a gente espera que a âncora fiscal vai ser crível, o mercado acaba reajustando as expectativas e acredita que aquela âncora fiscal vai ser crível. Só que a gente só vai ter certeza quando essa âncora fiscal for divulgada. Então, até a gente saber disso, a gente tem um mercado muito volátil, né? E as expectativas de inflação, por causa dessa incerteza, acabam aumentando. Então, os nossos palpites para esse ano é que a nossa inflação ainda vai ficar alta, né? A gente tem 6,5% de inflação para esse ano de 2023, e aí essa inflação não só desse ano vai ficar alta, mas a expectativa de inflação para os próximos anos também, porque a gente ainda tem muita incerteza acontecendo atualmente, né? Então, essa expectativa de inflação mais alta vai fazer com que o Banco Central tenha que ficar com uma taxa de juros mais alta por algum tempo. Você vê espaço para corte de juros ainda este ano, só no ano Não, que só no vem? ano que vem. A gente acha que 13,75 ainda vai ser a taxa de juros ao longo desse ano todo de 2023, só começa a cortar no ano que vem. E aí, diante desse cenário, qual que é a sua perspectiva de crescimento da economia brasileira? Crescimento vai ser um pouco melhor do que o que a gente esperava no final do ano passado, por exemplo. A gente achava que essa taxa de juros tão alta ia restringir muito o crescimento do Brasil em 2023, mas a gente está tendo surpresas positivas, vamos dizer assim, né? O mundo não vai crescer um pouco mais do que a gente estava esperando antes, então isso acaba ajudando o Brasil. China voltando também acaba ajudando o Brasil. E o agro esse ano vai ser fantástico. Assim, a gente tem um crescimento do setor agrícola esse ano em 8%. Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha um crescimento aí perto de 1% para o Brasil esse ano. Ainda é um crescimento. Nossa, é isso que eu ia te falar. Não é motivo para otimismo, né? A gente estava achando que ia ser até menor, a gente achava que ia ser 0,5% antes, mas agora a gente acha que vai ser 1,2%. É um pouco melhor, mas ainda assim, é a média que o Brasil cresceu nos últimos 10 anos, né? Mais ou menos 1% mesmo. O que falta para o Brasil destravar, Laís, na sua opinião? Conseguir sair desse ciclo de baixo crescimento, né? Porque nós estamos falando de um país que cresce em média 1%. Qual é o dever de casa? E aí não estou falando de curtíssimo prazo, estou falando de médio prazo, o que o país precisa fazer para destravar o crescimento. Primeiro a gente precisa melhorar o ambiente de negócios do Brasil como um todo, e isso são reformas. Então a gente precisa conseguir aprovar uma reforma tributária, porque a gente sabe que hoje em dia você investir no Brasil, você precisa ter uma área gigantesca tributária, porque ainda é muito difícil, ainda mais se você trabalha em estados diferentes. Então a reforma tributária ela precisa ser feita e precisa ser uma reforma tributária que facilite o ambiente de negócios para o Brasil e que traga mais investimento, né? A gente precisa também trazer uma regulação um pouco maior em investimentos verdes, né, em ESG. A gente tem a perspectiva de que essa pauta vai voltar para o centro, né, a partir desse ano, mas a gente precisa também ter um conforto para o investidor de saber que ele vai investir, quais são as métricas, o que a gente vai ter daqui para frente, o que ele vai precisar cumprir para ter um investimento ESG. A gente precisa falar de outras reformas, né, reforma administrativa. A gente fala muito da questão fiscal, que a gente precisa melhorar, mas é uma conta simples que nem a conta do nosso dia a dia. É o quanto que a gente gasta e o quanto que a gente ganha. E o governo ganha com impostos. Só que os gastos do governo ainda são muito altos, né? Previdência é bastante alto, né? Quando a gente olha a porcentagem de gastos do governo, é muito fixo. É previdência, é o funcionário público. Então a gente precisa também fazer uma reforma nisso para que a gente tenha também que o crescimento dessas despesas não seja tão grande quanto foi nos últimos anos. Então, primeiro a gente precisa fazer reformas, precisa trabalhar na parte de reformas para que o ambiente de negócios no Brasil seja mais favorável. E uma outra coisa, a gente precisa investir na nossa indústria. Quando a gente olha o crescimento da nossa indústria ou o desenvolvimento da nossa indústria com tecnologia, isso está parado há cerca de 40 anos, né? Falando economês, mas tentando não falar muito, quando a gente fala da taxa de crescimento, né, desenvolvimento dessa indústria, ela está parada há 40 anos. Então a gente precisa fazer com que essa indústria seja mais desenvolvida, seja mais tecnológica. E para isso a gente precisa investir em educação, a gente precisa investir em tecnologia e para isso a gente precisa destravar também esses setores que são muito travados também. Então, a partir do momento que a gente faça isso, a gente vai começar a ver o Brasil saindo um pouco do patamar que a gente tem hoje, né, que é um país principalmente agroexportador. Não que isso vá diminuir, não acho, mas a gente precisa também trazer mais tecnologia. E como você falou, isso não vai acontecer ano que vem
E provavelmente nem nos 4 anos, né, isso independe muito de governo, é algo que vai acontecer em 10, 20 anos, e a gente vai conseguir ver isso acontecendo bem mais para frente, né. Laís, você usou, na sua resposta, dentre esses elementos para o país destravar o crescimento, 3 letrinhas que estão na moda, né, que é o ESG, que é, né, o meio ambiente, o social e a governança. O quanto isso no nosso país está só no papel, está só no discurso, e o quanto que você vê já se tornando realidade? Você acha que o mercado efetivamente está cobrando as empresas para fazer isso se tornar realidade? Porque isso só vai virar prática o dia que tiver no preço. Uhum. Já está no preço? Eu acho que a gente está vendo um progresso, assim. Das letras, vamos separar essas letras, né, eu acho que a que está mais consolidada é o G, que é a governança. Então isso começou desde a época do compliance, que as áreas de compliance começaram a surgir, e eu acho que a gente teve a mesma descrença que a gente tem com as outras 2 letras hoje em dia. Que isso ia passar, que ninguém ia fazer, e a gente está vendo isso se consolidando com o passar dos anos, né. Um exemplo muito grande é a Bolsa tem sistemas de governança muito fortes, e se você não cumpre, você não consegue, nem participar do mercado e nem, fazer qualquer tipo de ação ou de, venda de ativos ali. Aí depois a gente tem o E, que eu acho que está acontecendo hoje em dia, então muito puxado pela Europa. A gente tem, uma ação muito forte ambiental da Europa e que está cobrando isso dos outros países. Então eu vejo o E acontecendo nesse momento, se fortalecendo mais nesse momento, e quem está para trás é o S. Então o S ainda a gente está começando a ver as primeiras ações acontecendo e os primeiros acertos e erros, né. Como eu comentei, falando principalmente de ações de equidade, né, seja ela, de gênero, ou de raça, ou de qualquer outro grupo minorizado, a gente está vendo as empresas acertando e errando e tentando melhorar. A gente começa também a ver a bolsa fazendo, manifestos e fortalecendo os requisitos que os negócios precisam ter para que esse S seja fortalecido, e a gente está começando a ver isso gerar lucros, principalmente nos ambientes que a gente chama de venture capital, né, que são as empresas que se juntam para investir em ações voltadas para o S. E isso está começando a gerar lucro, eles estão percebendo que tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, principalmente nas periferias das grandes cidades do Brasil, que investir nessas pessoas, você muda muito o ambiente que ela vive e você descobre uma demanda, um mercado, muito grande que não era acessado porque essas pessoas estavam na periferia. Então eu acho que vai melhorar, mas que o E está passando por um processo forte agora e que o S vai ser o próximo. Mas que a gente tem que continuar batendo nessa tecla que não vai passar não. E Laís, tentando trazer a sua bola de cristal para esse S, né, do social, e depois no finzinho da nossa entrevista para você, mas primeiro para o geral, quando você acha que isso vai estar desenvolvido o suficiente para que pessoas como você deixem de ser exceção? Eu acho que vai demorar um pouco ainda, porque é tudo o que a gente está falando, para eu chegar onde eu cheguei, o diferencial foi principalmente educação. Foram as oportunidades que eu tive também ao longo da minha carreira, mas se eu não tivesse tido acesso a uma educação de qualidade, eu não estaria aqui hoje, ninguém teria me dado as oportunidades que eu tive. E a gente vai precisar investir nisso. Se o poder público não está conseguindo fazer isso na velocidade que a gente quer, o poder privado vai ter que ir. E a gente vai ter que ir cada vez mais profundamente dentro da sociedade. Então, hoje em dia, eu vejo o mercado fazendo muito nas universidades. Então, eu vou até a universidade buscar essas pessoas. Só que chega uma hora que essas pessoas acabam. Então, a gente vai ter que ir para o ensino médio, a gente vai ter que ir para o ensino fundamental. A gente vai ter que começar a investir em creche, vai ter que começar a investir em ajudar as crianças a terem acesso a isso. Então, eu acho que vai demorar, porque investimento em educação ele demora muito para aparecer. Então, se a gente começasse a revolucionar a educação no Brasil hoje, eu te falaria que a minha história deixaria de ser exceção em 30, 35 anos. Como eu não estou vendo isso acontecer tão fortemente, a minha bola de cristal seria em Infelizmente. 50. Eu acho que em 50 anos a gente vai começar a ver a minha história deixando de ser exceção no Brasil. E agora, para a gente finalizar, a sua bola de cristal voltada para você. Onde que você se imagina daqui um prazo um pouquinho mais curto, vai, 10, 15 50. anos, para onde você imagina a sua carreira caminhando?
O meu próximo eu amo ser economista, é o que eu descobri que eu amo fazer e o que eu descobri ser muito boa fazendo. Então eu quero continuar trabalhando com economia ou pelo menos ter um pezinho, assim, no mundo de economia, mas o meu próximo plano é conselho. Então, se você me perguntar onde eu vou. Conselho de administração de empresas, exato. Eu comecei a perceber que, por mais que a gente esteja fazendo um trabalho de formiguinha aqui, porque é muito formiguinha, é falar com as pessoas, indicar pessoas, tentar fazer com que o ambiente que eu trabalho seja mais diverso, mas as decisões elas vêm de cima. E se eu não se pessoas como eu não estiverem nos conselhos de administração, não estiverem no C-level das empresas, né, CEO, CFO, essa mudança estrutural ela não vai vir. Então, onde eu quero estar daqui 5, 10 anos é estar dentro dos conselhos de administração para trazer essa visão de diversidade para dentro mesmo, né, para mostrar que, primeiro, que a gente é capaz, a gente consegue estar dentro desse conselho de administração, dada a oportunidade, mas também mostrar que você precisa ter outras visões de mundo para fazer com que aquela empresa cresça, né. E eu acho que a gente vai precisar, né, não só eu, mas outras mulheres negras vão precisar estar dentro desse conselho, porque a geração mais nova, ela é muito mais questionadora do que a minha geração, por exemplo. Eu tenho 33 anos, a gente fala: "Nossa, mas você é muito nova". Mas eu vejo uma diferença muito grande quando eu falo com mulheres negras de 25, com mulheres negras de 19 anos, assim. São poucos anos de diferença, mas elas têm um questionamento, elas têm uma ideia do lugar delas e o lugar que elas merecem muito maior do que o meu. Então, se a gente não tiver dentro desse conselho para sempre lembrar as empresas de que esse é o público-alvo delas, não só de mercado de trabalho, mas também de mercado consumidor, essas empresas vão ficar para trás, essas empresas vão sumir. Então, para mim, eu quero estar nesses conselhos para acelerar um pouco esses 50 anos que a gente estava comentando. E como é que você está se preparando para esse desafio? É. E por que não, ambicionar ser CEO de uma empresa e sim estar dentro de um conselho ou dos conselhos de várias empresas? A minha carreira ela sempre foi muito voltada para ser especialista, né, a gente economista é um especialista, vamos dizer assim. Então eu não me vejo muito sendo tão sabendo tanto do funcionamento de uma empresa para ser CEO. Talvez seja um pouco de ingenuidade minha, não sei, mas eu não consigo muito me ver nesse papel de CEO. Então eu estou estudando principalmente finanças corporativas, que é algo que eu não estudei tanto durante a minha carreira, para poder entender do funcionamento mesmo de uma empresa, e aí entra tudo, né, entra legislação, entra jurídico, entra compliance, que são coisas que não estão muito no meu dia a dia, para que eu possa estar preparada. E outra coisa é me infiltrar nesses ambientes, né, hoje em dia a gente tem várias ações, a gente tem o Conselheira 101, a gente tem o IDBR, então eu sempre estou em contato com essas pessoas e fazendo muito networking também para que as pessoas possam me conhecer e saber que eu estou preparada, porque mesmo nos cargos super altos em que você tem poucas mulheres negras fazendo esse trabalho, se você não se faz se conhecer, ninguém vai muito te procurar. Então você precisa que outras pessoas também estejam fazendo ali a sua propaganda para que quando você estiver preparada você consiga ser chamada para esses postos. Olha, boa sorte, porque a diversidade de pontos de vistas é um presente. Laís, muito obrigada por essa conversa aqui com o Brasil. Espero que você tenha gostado também, porque eu adorei. Não, obrigada, obrigada mesmo. Ah, perfeito.